Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o último vídeo de dicas para os pais e para as mães sobre como educar filhos de acordo com o temperamento. E o temperamento de hoje é melancólico. Você que por algum motivo conseguiu detectar que o temperamento predominante do seu filho é melancólico, uma criança mais introvertida, uma criança perfeccionista, muito analítica, normalmente muito emotivo também. Você vai perceber que a criança melancólica, ela tende a ter um ar mais emocional, tá? É um amigo, daquelas pessoas, daquelas crianças que são amigas fiéis. Normalmente tem amigos desde a primeira infância que vão criando laços e isso vai às vezes até a fase adulta, né? Crianças que também apresentam uma certa dificuldade de interação. Então, quando de repente você vai receber da professora que o seu filho não está interagindo na sala de aula, que ele fica mais sozinho, calma. Às vezes não quer dizer nada com algo mais grave, simplesmente é o temperamento dele ser melancólico. Mas, por outro lado também, são super resistentes a mudanças. Quando de repente na escola ou num curso que ela faça, o professor muda bruscamente a atividade, ela vai resistir, ela vai achar que aquilo está errado, porque normalmente a criança melancólica, ela quer começar e terminar aquilo que começa, não deixar pela metade, não deixar sem fazer. Então, prestar atenção nisso são traços de uma criança que tem o temperamento melancólico. E, na verdade, não quer dizer que ela tenha um problema. Nenhum temperamento é errado e nenhum temperamento é o certo, é o melhor ou é o pior. É só para que você detecte, identifique, então saiba como agir. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, algumas dicas com relação a esse temperamento do seu filho. Vou dar umas dicas então, agora vai ficar mais fácil para você poder ter como argumentar e criar atividades e criar atitudes, inclusive, no próprio filho, para identificar que ele é melancólico e tem uma forma um pouco melhor de agir com ele. Então, primeira coisa, eu fiz uma anotação aqui. Filhos melancólicos, eles atendem bem ordens e obedecem. Então, quando você perceber que você normalmente fala, né? Filho, vai agora tirar sua mochila da cama e pendurar. E ele vai e faz. A tendência é que ele tenha esse temperamento melancólico, tá? Eles necessitam de uma rotina planejada. Então, o que você vai fazer? Qual é a dica? Que você converse com o seu filho sempre antes da próxima semana, tudo o que vai acontecer na semana seguinte. Na segunda, o que ele faz, na terça, o que ele faz, na quarta, enfim. E no dia também. Olha, você vai para a escola, quando voltar, você almoça, toma banho, faz sua lição, vai no parque, vai na aula, não sei do que. Começa a criar junto com ele e ele percebendo que você conhece a rotina dele, tá? Quando repreendido, uma criança melancólica, ela não vai reagir, ela não vai gritar também com você, ela vai aceitar, vai pro quarto, vai para um cantinho, vai ficar um pouquinho quieta. Não quer dizer que ela tá com algum problema, que ela tá ficando depressiva. No termo melancólico não é para levar o pé da letra, tá? Principalmente na criança. Se recebe essa bronca e de repente é chamada a atenção, ela vai analisar se é uma bronca justa ou se é uma bronca injusta. Então, de repente, ela pegou o teu celular e entrou num joguinho. E você pega o celular e fala, não, não é para fazer isso. Você algum dia disse para ela que no seu celular ela não podia mexer e que se mexesse ia levar uma bronca? Por serem dessa forma e de repente não ficarem bem atentos a entender que aquilo não podia, por exemplo, quando eles querem ficar sozinhos, porque é uma tendência da criança melancólica querer ficar um tempo no quarto dela ouvindo uma música ou brincando com alguma coisa sozinho, algum jogo onde tenha a necessidade de ser só ela. Isso não quer dizer que ela está se isolando e que ele é uma criança estranha, um filho com problema. É parte do temperamento querer esse tempo para ficar sozinho também. Os pais precisam ter paciência
e de uma forma afetuosa chegar junto, de repente deita na cama junto, fica observando o que ele está fazendo. Se ele deixar você interagir um pouco com ele, você fala com ele, nossa, que interessante isso, me explica como é que é. Ele gosta com que as pessoas tenham interesse naquilo que ele está fazendo também. Como ele já tem uma tendência ao perfeccionismo, né? A criança melancólica, ela é perfeccionista, você não precisa ficar estimulando caderno bonito, cama esticada, notas, porque ela já se cobra de tudo isso. Ela já se incomoda com um brinquedo jogado no chão, vai querer tirar e colocar na prateleira. Ela já se incomoda com uma coisa que ela escreveu errado e de repente riscou e não apagou. Ela vai lá, tira a folha do caderno e refaz. Então você não precisa ser o pai e a mãe. Se o pai for ou a mãe for, um dos dois precisam dar um toque para esse pai e para essa mãe, que ele não precisa ser cobrado, essa criança melancólica. Num determinado ponto, ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer, tá? Por se magoar fácil, pode parecer que ela está entrando num nível de ansiedade ou de depressão. Não imagine que seja isso, tá? A criança melancólica, ela realmente dá uma isolada porque ela precisa. Ela precisa desse espaço com ela e sozinho. Você vai perguntar, vamos dar um exemplo, né? Nesse tempo de pandemia, algumas crianças não estão indo para a escola. Se você de repente perguntar para uma criança sanguínea, ela vai estar chorando, querendo muito ir para a escola. Para uma melancólica, ela vai falar: ai, não, tá tão bom assim, é tão bom estudar de casa, deixa eu aqui. Então, essas são as diferenças de temperamento e o porquê que a gente, como pai e mãe, precisa entender para poder realmente se relacionar melhor com os nossos filhos. A palavra-chave para os pais de uma criança melancólica é a paciência. Tenham paciência, ouçam, sejam amorosos, sejam pacientes, bondosos, demonstre esse amor e esse carinho, essa atenção por eles necessitam disso, né? Por serem tão, às vezes, assim, pessimistas, às vezes, né? Não é alguém que tem um ritmo de achar tudo legal, de gostar de muitas coisas, de ser pau para toda obra, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, acabam tendo uma tendência, né, de serem um pouco mais pessimistas, não tanto entusiastas, as crianças melancólicas. Durante o período da infância, da pré-infância e da adolescência, é interessante estimular a fé. De alguma forma, criar nelas um entendimento da fé, um entendimento de algo que a família acredite, né? A gente fala muito em Deus aqui no canal, mas aí você fica na liberdade de fazer o que você achar mais conveniente, porque ela precisa, sim, se apoiar e ter uma direção nesse sentido, para não ficar totalmente entregue ao temperamento, que tem seus pontos altos e baixos, e que a melhor coisa a se fazer nos temperamentos é o equilíbrio. É você transformar aquele ponto no seu filho que você acredita que não está bem trabalhado, né? Para ser equilibrado, para não ser tão over e também nem tão down, né? Aquela criança que de repente você vai deixar ela ser daquele jeito que ela é porque o temperamento diz isso, tá bom? Então essas foram as dicas para você, pai e mãe, de filhos melancólicos. Aqui a gente termina a série das dicas sobre como, né, tratar os filhos dos 4 temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Posterior, nós vamos continuar analisando o livro do Ítalo Marcilli e participando dos treinamentos dele. E a hora que tiver algo interessante, nós voltamos a incluir vídeos aqui nessa série no canal do YouTube, tá bom? Próxima semana tem vídeo novo com assunto novo. Eu espero você aqui.